Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coisa mais linda, gente. Eu tô falando. Eita, café para mim? É? Então, vamos deixar aqui, né? Glória a Deus. Graça e paz, amados, boa noite. Boa noite aos irmãos da internet. Eu falei gracinha, porque para quem não sabe, essa mocinha do violão é minha neta. E a vovó Coruja fica aqui, né? E o netinho está lá na bateria. Glória a Deus. E isso faz parte daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar essa noite. Porque é uma alegria muito grande quando o Senhor ele começa a realizar aquilo que estava guardado no seu coração. E as promessas do Senhor, elas se cumprem. Pode estar demorando. Às vezes você olha o tempo assim e fala, mas não dá para ser mais rápido, né? Mas eu vou dizer uma coisa, ele não chega atrasado e nem adiantado também, né? Ele vem na hora certa. Tudo que você precisa é na hora certa. E ele sabe do que você precisa, né? Aleluia. E o Senhor, ele havia falado comigo essa tarde sobre várias coisas que eu tenho vivido nesses dias, né? Durante esses meses. E quando o paizão falou assim, Nívia, você traz a palavra hoje. Eu amém, amém. Porque ele não está aqui hoje, porque ele vai chegar hoje à noite, né? Eles saíram de Campina Grande, foram para Recife, e essa noite eles vão chegar. Amanhã ele está aí, né? Mas o Espírito Santo está aqui. E nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor tem para nós. Amém? E quando eu disse que faz parte, né, do que eu falei da Raquel e Luciano estar ali, porque quando o Senhor, ele havia dito para mim e para o meu esposo vir para Goiânia, isso há 3 anos atrás, eu não imaginava que iria vir minha família, que iria vir minha filha e os meus netos. Ele falou conosco. Mas você sabe que tem coisas guardadas no seu coração que você pode ter falado com ele há anos atrás. E você vai se surpreender quando isso acontecer. E você vai se lembrar, uau! Eu falei com o Pai sobre isso, porque, meu amado, ele é galardoador. Ele é presenteador daqueles que o amam. Então, ele não esqueceu não. A palavra diz assim, que todas as nossas orações, ele escuta. Ele sabe de todas as coisas. E o que aconteceu, passado 1 ano, eu creio que foi 1 ano, né? 1 ano, quase 1 ano, a Letícia sentiu de vir para cá também. Ela veio num congresso, eu convidei ela para vir num congresso. E ela participou do congresso. E no congresso o Senhor falou com ela, vocês vão para Goiânia. Daí ela teve que convencer o marido. Chegou lá, ela falou para o marido, mas a família toda lá. Então, meu irmão, agora eu vou dar uma paradinha aqui para falar uma palavra e a gente volta. Porque você ter que seguir a voz do Espírito Santo e a vontade de Deus, você pode esperar, haverá oposições. Então isso não pode ser motivo para te parar não, pelo contrário, tem que ser uma força a mais para que você continue e cumpra o propósito. Isso está ligado a andar em fé. A fé exige algo de nós, determinação, perseverança, ir apesar da dor. Pastora, está difícil isso, vamos ler a palavra? Glória a Deus. E o Senhor foi falando comigo. É tão interessante que você, quando você está proposto a você trazer algo para a igreja e ministrar alguma coisa, o Senhor primeiro ministra em nós. Ele começa a falar. E ele fala comigo, ele faz assim o dia todo. Daí ele vai falando partes e partes e partes e partes. E eu vou encaixando uma coisa na outra. De repente eu vejo uma postagem, de repente eu vejo alguma coisa e parece que tudo se encaixa. Daí chega na hora, a gente fala, e agora, Pai? Agora é comigo, abre a boca. Falei, amém. Vamos abrir lá em Lucas 6, versículo 47. De Deus, hein?
Amém. Ô Simeão, café com ele. Glória a Deus. Você bebe? Então tá bom. Amém. Lucas 6,47, amém? Diz assim, ó. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aqui fala de um homem, né, que ouve as palavras do Senhor. Em outras palavras, ele se torna seguro, firme. Ele está em cima de uma rocha, ele está consolidado, que fala de Cristo, né? Agora, o que eu quero me atentar é aqui: qualquer que venha a mim, qualquer um que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Aqui tem algo muito profundo. Ouvir a palavra é muito simples, qualquer um pode ouvir. Você pode passar e ouvir alguém falar algo, ou você escutar um áudio de alguém. Agora, observar é se atentar, é prestar atenção e procurar puxar daquilo que você está ouvindo algo que você entenda. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala conosco. Muitas vezes, o que acontece com a gente? Deus falou e nós não nos atentamos. Daí acontece aquela coisa que você lá no íntimo falava: meu Deus, eu sabia daquilo. Mas você não atentou, não prestou atenção para que escutasse até o final. Deus não fala pela metade não, viu, meu irmão? Ele fala completo. Quando Ele te dá uma direção, Ele te direciona certinho e te dá todas as maneiras de você andar naquele caminho. Ele te dá todos os recursos, Ele te dá também os livramentos, mas Ele te capacita de todas as formas para que você tenha sucesso no caminhar, na direção que Ele te mandar. Então, quando o Senhor me mandou para cá, Ele já tinha preparado todas as coisas e estava no seu plano alegrar meu coração também, né? Quando eu disse que a Letícia resolveu vir para cá. Daí, quanto a essa oposição, lógico que para ela vir para cá, ela precisou conversar lá, e orar, e esperar o Senhor falar com o esposo dela. E muitas pessoas se levantaram, parentes, famílias, amigos. Que isso? Você não tem... O que você tem que fazer lá em Goiânia? Você está doida? Eu acredito que alguns já passaram por isso aqui, né? Então, e é difícil, porque nós estamos acostumados a escutar as pessoas que estão à nossa volta. Zelinda, né? Já passou muito isso, né, Zelinda? Também. Mas persevera, porque a voz dele, quando nós ouvimos a sua voz e a observamos, ou seja, atentamos à sua voz, ele vai nos mostrar a quem somos semelhantes, semelhantes a Cristo. Cristo ele teve que deixar. Jesus ele teve que deixar a glória. Ele resolveu isso com o Pai, para vir como homem, ensinar o caminho que vai ao Pai, né? Trazer 12 homens para perto dele, homens difíceis, que nós sabemos disso. Passou por muitas coisas, havia um propósito, havia, mas e o período, esses 3 anos que ele passou? Você já parou para imaginar o que ele enfrentou? A palavra diz que ele foi homem de dores, que ele passou as mesmas coisas que nós. Nós não paramos, nós não nos atentamos, né, para observar isso. Passou as mesmas coisas? Sim, a palavra diz. Agora eu vou ir um pouco mais profundo. Escutar escutar a voz do Espírito Santo e seguir, já é uma decisão. Escutar, amém, eu escutei. Agora eu vou seguir. Isso é você que tem que decidir. Não espera ninguém falar, vai. Não espera algo acontecer para que você sinta. Cristão, filho de Deus, não é guiado por seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos nos enganam, né?
A palavra fala o coração é enganoso. E a palavra, quando fala o coração enganoso, ela fala do que nós sentimos. Nós queremos o quê? Sair quando o sol está aberto. Para alguns não, que não gostam de sol. Mas para quando está tudo bem, tudo claro, né? Nós queremos as coisas todas fáceis, simples. Mas nem sempre é assim. E o Senhor vem dizer hoje para nós, o importante, o que mais você precisa não é o tempo bom, não é as coisas todas certinhas, toda no seu lugarzinho para que você se sinta bem, não. O mais importante você já tem, que é a minha presença. Quando Paulo diz assim, a tua graça me basta, após ele pedir ao Senhor que o livrasse daquele espinho na carne. Quantos já observaram essa palavra para tentar imaginar? Eu tenho certeza que muitos de nós, eu já fiz isso, já pensei em algo, o que seria um espinho na minha carne? O que seria algo que me incomoda tanto que eu tenho que me livrar daquilo? Muitos de nós já pedimos para o Senhor para nos livrar de algo, né? E quando nós vemos essa fé de Paulo, meu Deus, que graça é essa que vai me bastar? A presença de Jesus seria isso? Ou eu falar, tudo bem, pai, está doendo, mas eu te amo. Mas lá no fundo você está assim, eu não aguento mais isso. O Senhor não se incomoda quando você bate seu pé e quando você acha ruim, não. Você pode chegar a Ele e abrir o seu coração. Você pode falar com Ele as verdades que estão dentro de você. O que Ele pede a você é que creia em mim. Você não está sozinho, eu estou com você. E meu irmão, se o Senhor está comigo e está com você, o nosso destino é vitória. O nosso destino é coisa boa. O nosso destino é alcançar o alvo. Não tem perda. Só que muitos não sabem disso. Muitos de nós também não sabíamos disso quando aceitamos Jesus. Eu acredito que eu também já fiz isso. Quando nós queremos muito que uma pessoa venha para a igreja, aceite Jesus, venha para a presença do Senhor. A gente vai, muitos anos eu fazia isso, né? A gente vai até ela e fala, olha, essa sua vida está toda atrapalhada, essa dificuldade que você está passando, venha para a igreja, vamos na igreja comigo, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te livrar, vai mudar a sua vida. Você não está mentindo. Glória a Deus, é o seu amor, a sua forma de tentar atraí-la para um lugar que é bom. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mais eficaz do que você convidar alguém para vir para a igreja, porque Deus vai fazer algo na vida dela, é essa pessoa olhar para você e ver que Deus fez algo na sua vida. Isso vai fazer com que ela, uau, onde você vai? E o Senhor quer isso de nós. Quando o Senhor nos reúne, como hoje, e traz uma palavra para que nós venhamos a observar o que Ele está querendo dizer realmente, é porque Ele tem um plano e um propósito com isso. Nenhuma palavra trazida pelo Senhor, seja por quem for, pastor Heber, eu, quem for, ela é uma palavra em vão. É uma palavra direcionada. É algo que o Senhor quer trabalhar em nós para que isso frutifique. E não somente em nós, mas que possa ser transferida para outras pessoas. Porque nós somos canais. Amém? Diga para o seu irmão aí do seu lado, você é canal. Aleluia. E quanto às oposições? O que você vai fazer com isso? Você vai orar, meu irmão. Orar como, pastora? Orar em língua, sim. Está difícil, a barreira está complicado, parece que tem algo que está amarrando. Xarabassore cantaralabaxore andará. É esse o caminho. Porque quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos o nosso espírito. E o nosso espírito que vai sendo edificado, ele vai chegar a um momento em que a voz dele será a voz em que a alma vai querer escutar. Porque é ela quem vai manifestar quem você é. É ela. A alma está acostumada a ser guiada por sentimentos. Ela está acostumada a ser guiada pelos seus gostos. Eu, por exemplo, não gosto de café. O Simeão não sabia disso, eu gosto de café com leite. E daí eu falei, não, amém.
Já foi o tempo, meu irmão, que eu falo, eu vou tomar, a irmã me trouxe um cafezinho. Não, meu irmão, me perdoe, eu não tomo café, mas eu te amo, né? Então, hoje não, eu falo, não dá, né? Precisamos disso. Isso é importante. Mas olha, você deve priorizar. Ixi, agora para onde que eu fui? Amém, lembrei. Eu fui no café e saí da onde eu estava. Você deve priorizar essa voz que fala que você é um canal e que você não está só, Ele está com você, e onde você for, você vai ter sucesso. Você tem que crer assim. E você orando em outras línguas fará com que o seu espírito edificado, a sua alma vai olhar para Ele e vai falar, uau, é isso. E vai parar com sentimentalismo, vai parar de ficar indo atrás dos gostos. Como eu disse, eu não gosto de café, eu gosto de cebola. O Clóvis detesta cebola. Daí eu tenho que disfarçar a cebola na comida. E eu disfarço bem a cebola, mas às vezes ele acha. Então, cada um tem um gosto e a alma ela vai para o que ela gosta. Ela é acomodada. Nós somos acomodados. Nós queremos tudo que é bom para nós. Não é verdade? E vontades e emoções. Emoções, a mente e as vontades. Olha, não é assim que o Senhor quer nos dirigir. Amém? Quando aceitamos Jesus, Ele vem para modificar tudo isso. Ele vem para trabalhar isso tudo em nós. E o nosso espírito edificado, ele vai ter o quê? A mente, vai trazer em nós a mente de Cristo. E essa mente do Senhor e a vontade do Senhor, ela passa a nos atrair. E quando ela nos atrai, nós mudamos muito. Quantos de nós, muitas vezes falamos assim, meu Deus, né, Tiago? Se você for olhar 2 anos atrás e olhar para o Tiago de 2 anos atrás, e o Tiago de hoje, você vai falar, uau, sou eu mesmo. Quantas mudanças. Nós não percebemos, porque o dia a dia vai passando e vai passando, nós não percebemos. Mas houveram muitas mudanças nítidas, que talvez você não veja, mas quem está à sua volta vê. As pessoas te observam. Nós precisamos olhar não só para nós, mas para o que está dentro de nós, fluindo para o externo, que é para as pessoas. O que está dentro de nós edificado é o que vai tocar as pessoas lá fora. E aí você vai ser o quê? Alguém que atrai as demais pessoas para a presença de Deus. É o que o Senhor quer de nós. E para isso, nós precisamos enfrentar as oposições de forma calma e serena. Aí, pastora, ficou difícil, porque eu sou colérico. Quando as coisas ficam difíceis, eu bato o pé, eu não aguento. Mas o Senhor, Ele muda isso também. Temperamento, e o Senhor é especialista em mudar. Quer uma pessoa que tudo tinha que ser da minha maneira, da minha forma, do meu jeito, e se não fosse de outro, não podia ser. Não tinha forma nenhuma de ceder. Então o Senhor, Ele muda. Ele não muda a sua maneira peculiar de ser. Mas as suas atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus e que vai atrapalhar o propósito que Ele tem com você, isso Ele muda. Ele vai mudar. Só que nós temos a necessidade de querer mudar o outro. E não a nós mesmos. Não. As coisas estão difíceis para mim porque ele, porque ela, porque o outro. Pronto. Não é nada disso. A mudança tem que ser em nós. E o Senhor, Ele diz mais uma coisa para nós essa noite. Aleluia. E eu conversando com o Senhor, eu falei, Pai, é muito difícil nós chegarmos num momento em que as oposições estão grandes, as pessoas vão contra o que a gente quer fazer, a família se levanta. Engraçado que o primeiro que acontece é a família, né? Interessante isso, né? Aqueles que eram para apoiar, vai, vamos lá. É os primeiros que falam, ficou doida. Ah lá, né? Mas não tem problema, é para você amá-los mais ainda.
Porque, meu irmão, se você vai para o caminho do Senhor, se você se enche da presença dEle, se você se entrega sem nenhuma restrição, se você decide crer e fala para você mesmo, eu vou andar em fé. Por que que a família se levanta? Porque o diabo sabe daquela promessa que te acompanha. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Não tem outro jeito. É promessa de Deus. E se Deus falou, é um decreto inabalável. Pastora, mas você não sabe o que está acontecendo. Meu filho, ontem mesmo, né, pastor Udes falou sobre isso um pouco. Você não sabe, minha irmã, se eu contar a minha vida, se eu falar sobre mim, você vai falar, não acredito. Pois eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nem digo serviremos, porque já é isso hoje, pela minha fé, pelo aquilo que eu declaro. Então, essa é uma obra a qual eu declarei pela palavra de Deus, que é uma verdade, e ela já está acontecendo. Ela é verdade. Amém? Gostaria que você abrisse em João 15:16. Aleluia. Nós achamos que nós conhecemos tudo, né? Que nós podemos decidir tudo. Podemos sim. Nascemos para isso. Quando os filhos começam a crescer, eles já começam a ter os seus próprios gostos, né? Quando é pequenininho, bem pequenininho, você põe a camisa que você quer, né? As mães, coloca o sapato que você quer. Mas vai chegando uma certa idade, apesar que as crianças hoje, né, pequenas, elas já decidem o que elas querem, né? Tá meio difícil isso, mas chega uma certa idade, não adianta, que é azul que gosta, não adianta levar verde. Tem jeito. Não é assim? E nós somos diferentes disso? Nós não somos. João 15, versículo 16. O Senhor, Ele diz para nós assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse versículo, ele é muito profundo. Uma hora eu quero falar mais especificamente dessa parte, mas o que o Senhor me diz aqui é que não foi você que escolheu estar aqui. Não foi você que escolheu vir para Jesus, porque você achou linda aquela igreja, porque aquela sua amiga insistiu, que foi o meu caso para ir. Graças a Deus pela vida dela hoje, amém, aleluia. Né? Não, Ele já havia te escolhido. Ele já havia determinado, porque havia um propósito a ser cumprido. E você nem imaginava que propósito era esse. Muitos de nós estamos aqui e nem imaginávamos que estaríamos sentados nessas cadeiras. Muito menos nesse ministério. Né, Osana? Nunca. E muito menos no louvor ou seja onde for. A apóstola Neuza nem imaginava, né, que um dia estaria ligada aqui ao Ministério Ouvir e Crer e que de repente o Senhor virasse para ela: minha pastora querida, hoje eu vou te colocar como apóstola, que é o meu chamado para você, para que você vá além do que é necessário ir, porque eu sei onde eu quero te levar. E é o Senhor quem vai te levar. Hoje parece tão pequeno, mas é tão grande que o Senhor, Ele está preparando as coisas. Fala para o seu irmão aí, Ele está preparando as coisas. Amém? Não foi você que escolheu, não, foi Ele. Alguém poderia arriscar que Jesus escolhe qualquer coisa? Sabe quando disseram para você: você acha que você vai conseguir? Sabe, aquela hora, Jesus olhava assim, ó. Olha só, né? Ele olhava bem: oh, meu filho, né? E você não imagina o que tem te esperando. Só que o que o Senhor, Ele quer de nós? Ele quer algo assim de nós que não é muito difícil. Nós temos escutado esses dias. Mas hoje, quando o Senhor estava falando comigo, eu vi uma mensagem
que inclusive, eu não estou fazendo apologia, não estou fazendo propaganda, mas a palavra, ela encaixou naquilo que o Senhor estava falando comigo, né? E essa palavra, ela foi postada no Pão Diário. E eu quero ler essa palavra aqui, que diz assim, ó: não existe mistério sem a cruz, nem se entende a graça sem renúncias. Olha que forte. Ministério sem cruz não existe. Você foi chamado para o ministério, meu irmão, você vai ter que deixar tanta coisa. Você vai ter que passar por cima das suas vontades. Você vai ter que passar por cima da vontade do irmão. Você vai ter que amar aquele que é difícil amar. Você vai ter que aguentar aquele que você fala, ai, que vontade que ele vai embora. Você vai ter que fazer isso. Entendeu? Porque tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que te espreme, tudo aquilo que vai de encontro, ou melhor, contra o que você gosta, é para fazer você crescer. Meu Deus, como a gente cresce com isso, né? Como a gente cresce. E daí, não se entende graça sem renúncia. O favor de Deus foi derramado por nós. Graça fala do favor do Senhor. Todos nós temos essa graça do Senhor sobre nós. E continua aqui, ó, a cruz de Cristo, ela não tem só o papel de nos dar perdão. Glória a Deus, ela nos dá perdão, justificação, salvação e extração da graça que foi inserida nela. Não é só isso, é muita coisa, claro, é grandes coisas. Mas a cruz, ela é muito mais que um símbolo. É incomum dizermos que o nosso ministério, nosso ministério passa primeiro pela cruz. E diga-se de passagem, não é qualquer cruz, é a sua cruz. Fala para o seu irmão, é a sua cruz, meu irmão. Qual é a sua dificuldade? Ela está te parando? Vai para Jesus. Ora mais. Até que você transcenda aquilo. Porque não há barreiras para aqueles que estão em Cristo. Não há dificuldades que te impeçam a chegar onde já está determinado para você chegar. Você simplesmente ainda não falou com a pessoa certa. Se você está achando que é um homem que vai resolver o seu problema, meu irmão, não é. Se você acha que é o médico, se você acha que é o advogado, se você acha que é o pai, se você acha que é o marido, se você acha que é o governo, eu vou dizer uma coisa para você. Tem alguém que está acima disso tudo e que conhece você por dentro e por fora. E ele é poderoso para te mostrar o caminho e para dizer para você, é por aqui, filha, vai, e você não vai sozinho, eu vou com você. Quer coisa melhor que isso? E nós ainda sabemos que a vitória é nossa e que nós somos vencedores? Não, mais que vencedores. Então, novamente eu digo, não há perda. Se você, hoje à noite, algo te entristeceu a ponto de você falar, olha a minha vida, não alcancei, parece que não há nada, parece que as coisas não andam. Ou você que está na internet, de repente desanimado, eu digo uma coisa para você, acabou isso. Parou agora. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos e pensamos. Aleluia. Meu irmão, quantas vezes eu não pedi, pensei e aconteceu? Quantos já fizeram isso? Quantos já passaram? Desde as coisas mais simples, até de coisas grandes, vamos dizer assim, né? Porque para mim pode ser simples, para outros não. Eu já tive momento em que eu estava com muita vontade de comer uma torta de frango. Pode ser simples para um, mas para mim era grande coisa. Fazia muito tempo que eu não comia uma torta. E eu fui na igreja essa noite. Não foi aqui, isso faz tempo, mas eu nunca mais esqueci. Porque eu estava grávida do Samuel e eu queria comer torta de frango. E naquele momento eu não estava podendo comprar uma torta de frango. E eu cheguei na igreja e apareceu uma irmãzinha visitando a igreja. E ela levou uma cesta cheia de tortas de frango para vender. Glória a Deus, aleluia. Eu amei. Uma igreja grande. E estamos lá adorando a Deus, Senhor, amém. Acabou o culto, tchau, deixa eu correr. Vum. Ei, vem cá, Nívia. O Senhor mandou eu comprar essa torta e te dar de presente.
Oh, glória. Quantos já passaram isso? Você será surpreendido. Recebe isso no seu coração. Novamente eu digo, por coisas que lá atrás você falou com o Senhor, que você fala, ele se esqueceu, ele nem se lembra. E isso vai acontecer o mais rápido do que você possa imaginar. Seja mudanças em pessoas às quais você está orando, seja coisas materiais que você quer muito, porque Ele é presenteador. Não importa que nível for, Ele vai fazer, porque Ele diz, me aguarda, eu sou fiel. Fiel é a palavra dEle. Aleluia, aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa, uma das oposições não são só pessoas que se levantam para tentar nos impedir muitas vezes, não conscientes. Às vezes elas não tentam te impedir consciente. Não, eu vou parar o Geraldo. Eu não vou deixar o Geraldo ir adiante do ministério dele. Não, às vezes é inconsciente. Mas às vezes são pessoas não externas. Que é o que eu digo. Sabe aquela pessoa interna que diz para você mesmo, seu tempo acabou? Já passou? É essa que o Senhor quer calar. Passou não, meu irmão. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Ele renova todas as coisas. E Ele começa, mas Ele termina. Com Ele não para nada no meio. O nosso tempo, nós achamos que o nosso tempo é demorado, mas o tempo de Deus não é não, é assim, ó. É rapidinho. Quando que há 7 anos atrás, eu acredito que é isso, eu ia imaginar que o Luciano estaria aqui tocando bateria. Pois há 7 anos, eu acredito que, olha só, a avó esqueceu a idade do neto. Creio que ele tem 7 anos, é isso? É isso. 8, olha lá, ele já gritou lá, 8. É que são 6 netos, entende? Então, a gente, esquece mesmo. Daí, há 8 anos atrás, nós estávamos numa chácara, que foi chá de bebê de uma das minhas filhas. Que eu tenho a Letícia, a Mel e mais um punhado aí. São 5, amém? Daí, o que acontece? Eu estava lá no chá de bebê e as pessoas estavam todas na piscina. Resolveram ir todas para a piscina. E a piscina estava cheia. E eu estava do lado do Clóvis, assim, na piscina, e o Samuel e todo mundo ali. E o Luciano, ele estava com aquelas boinhas de braço andando. E nisso a Letícia estava lá para a cozinha, uma coisa assim. Estamos lá na piscina. De repente, o Clóvis tem uma cãibra e dá um grito. Eu vou dar uma paradinha aqui. Olha, sabe aquela situação que acontece, que você fala, eu não acredito que furou o pneu agora. Eu não acredito que o dinheiro não chegou. Sabe aquela situação que você fala assim, puxa, mas por quê? Reclama, mas não, meu irmão. Porque às vezes você vai falar assim, glória a Deus por essa cãibra. Glória a Deus porque eu não cheguei naquele horário. Sabe? Porque quando você vem para Jesus, uma das coisas que te acompanham é livramento. Amém? Ele sentiu aquela cãibra e deu um grito e saiu da piscina. Ele saiu e ficou em pé. Quando ele ficou em pé, ele olhou, nossa, enfiou a mão assim, pegou o Luciano lá embaixo. Luciano passou assim, eu do lado. Nós não vimos, irmãos. Ele pegou o Luciano assim, o Luciano passou assim no meu rosto e eu vi o Luciano roxo. Aquela imagem ficou na minha mente muito tempo. Quando ele pegou, graças a Deus, tinha 2 enfermeiros lá. Pegou o Luciano, ela já grudou o Luciano e tira e faz, e acontece. Eu na hora já repreendi a obra do diabo ali. Eu falei, espírito de Satanás, de morte, sai daqui. Repreendi. E graças ao bom Deus, está aí o Luciano com 8 anos de idade, E aqui tocando bateria. Quando eu vejo isso, meu irmão, eu falo, Senhor, obrigado. Porque podia ter sido uma coisa terrível aquele dia. E houve esse livramento, Porque o Senhor tem... E se eu for perguntar, quantos livramentos nós tivemos já? Só que nós, quando estamos enfrentando aquele problema que está doendo, que está difícil, quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente está pedindo, nós esquecemos dessas coisas que o Senhor fez. Nós esquecemos dos livramentos, dos ganhos, dos presentes, Esquecemos disso. Isso sim, você deve lembrar sua alma.
Como? Levando ela a adorar o Senhor pelos feitos que Ele promoveu na sua vida. Isso é adoração. Isso é adorar. Esses dias o Senhor falou comigo, na palavra até do pastor Tiago. Você está orando muito em línguas, você está declarando a palavra, glória a Deus. Só que o Senhor manda dizer para você, é hora de começar a adorar. E as coisas vão começar a caminhar mais rápido. E eu falei, uau, verdade. A gente acha que adora quando a gente fala, obrigado, Senhor, por essa mesa, obrigado, Senhor. Não, não, não. Eu falei, Senhor, fala para mim exatamente o que é adorar. Fala comigo. Já escutei muitas palavras sobre, existem livros sobre, né? Mas o que o Senhor falou para você que é adorar para você? Ele tem algo que Ele vai falar para você e Ele não falou para mim? Nós achamos que tudo que todos sabem, nós sabemos também. Isso não é verdade. Tanto que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Ele falar para a apóstola Neuza, filha, adorar para você é isso. Vai ser diferente para o Tiago. Pode ser semelhante, mas vai ser um pouco diferente. Primeiro, porque a adoração dela vai estar voltada a tudo aquilo que Ele já promoveu na vida dela. Isso fará com que ela enxergue que esse Deus que abriu o mar, Ele vai abrir um oceano lá na frente. Entendeu? Porque Deus, Ele sempre faz além e mais do que podemos imaginar. Sabe? Você já teve 6 anos de idade. Você já foi pequenininha e colocava o sapato do seu pai no pé. Hoje você não precisa mais. Hoje você consegue amarrar o seu próprio cadarço. Mas nem por isso você é independente do seu pai. Nós precisamos dele, do nosso Abba, para nos mostrar esse plano, esse propósito. E quando nós atentarmos para escutar essa voz, e realmente no nosso coração falarmos assim, eu vou seguir essa voz. Eu vou seguir a voz de Jesus. Não que vamos desprezar os outros, não. Mas Ele vai ser mais importante. Ele vai estar me dando a direção. E você vai chegar onde precisa. E você vai chegar onde é para chegar. Aí acabou essa coisa de atraso. Chega de atraso na sua vida, meu irmão. Chega de esquentar a cadeira. Chega de ficar esperando algo novo acontecer. Você pode fazer acontecer agora. Porque você fala assim, Jesus, eu quero. Ele só espera isso de você. Eu quero. Eu quero. Usa-me a mim. Envia-me a mim. Onde, pastora? Sabe onde? Ele vai te falar. Pode ser com o seu vizinho, pode ser na sua casa, pode ser na padaria, pode ser quando você for no supermercado, pode ser aqui dentro. Aqui dentro, mas pode o Senhor te mostrar que tem um irmão lá que está precisando de um abraço e está precisando escutar que Deus o ama. Quantas vezes eu precisei disso dentro da própria igreja? E isso mudou minha vida. Porque eu estava passando por momentos difíceis que ficaram um turbilhão. E eu não conseguia enxergar, por isso acontece com todo mundo. E a igreja existe para que nós possamos nos unir e uns aos outros, sabe, fortalecer. Por isso é necessário congregar, por isso é necessário estar aqui. De repente, nós podemos pensar, eu fui lá escutar a palavra que a pastora Nívia trouxe. Mas não, algo que o Senhor derramou sobre você está sendo transferido, influindo para os demais. Às vezes nós não sabemos. O Senhor diz que muitos mistérios nós ainda ficaremos sabendo um dia com Ele. Há coisas que a nossa mente ela não consegue alcançar. Quantos lugares não foram explodidos porque você estava naquele lugar? Quantas pessoas não foram atingidas por uma bala perdida porque você estava naquele lugar? Quantas vezes um carro não bateu porque você estava dentro daquele carro? Se você soubesse a importância que você tem, e que você não está só, e que o Senhor está com você, e que Ele cuida do seu propósito,
O Senhor cuida do seu propósito. Diga para você: eu sou um propósito de Deus. Aleluia. Só que o que acontece? Nós falamos aqui sobre cruz, sobre deixarmos as coisas, as nossas emoções pararem de nos levar, a nossa mente, a nossa vontade. Isso é uma escolha. Não espere o Senhor fazer isso para você, porque, meu irmão, o Senhor não vai fazer para nós aquilo que nós temos que fazer. Ele não vai. Tem coisas que é você mesmo. Entendeu? Principalmente, olha como Deus é lindo. Principalmente quando são coisas que achamos que o outro tem que fazer para nós. Você pode saber, pode ter certeza, que quando você espera muito que alguém te faça algo, é porque você tem que fazer primeiro. O Senhor me falou esses dias assim: Nívia, você enxergou uma necessidade? Já, várias. Você sabe o que é uma necessidade? Eu falei, sim, às vezes eu vejo uma necessidade numa casa, num lugar. Então, quando você vê uma necessidade, não é para você arrumar alguém para suprir, não. Se você enxergou, é para você resolver ela. Se eu enxerguei, é porque eu tenho a condição de resolver aquele problema. Eu posso pedir ajuda, sim. Mas nós temos o costume de, primeiro, olhar para a nossa debilidade, para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade e falar, eu não posso. Na verdade, eu não quero. Não, eu não posso. Né? Mas, se não olhamos para isso, nós, deixa para um outro, porque o outro vai fazer melhor. Não, meu irmão, o Senhor te chama essa noite, porque Ele quer derramar sobre você responsabilidades que fazem parte do seu chamado, do seu propósito, e para isso você tem que chamá-lo. Para isso você tem que querer ser conduzido por Ele. E deixar, como o paizão fala, os mimimi de lado. Eu acho tão engraçado quando ele fala isso. Os mimimi. Deixa isso. Porque Jesus está voltando. A obra, ela é grande. Os ceifeiros são poucos. São palavras que nós escutamos desde que nos convertemos. Mas não atentamos, não observamos essas palavras. Meu Deus. A justiça própria é outra coisa que nos impede. Nós achamos que conhecemos, que sabemos e pronto. Larga isso. Eu passei um bom tempo, depois que eu conheci Vida no Espírito, que eu vim para Goiânia, e que eu ouvia, sobre justiça própria, eu falava assim, o que é isso? Eu não entendia no começo. Eu não entendia, sinceramente, o que é esse tal de justiça própria? Aquele irmão está cheio de justiça própria. Eu falei, uai. E daí eu perguntei para o Senhor, porque eu tinha esse costume também, de procurar saber com outras pessoas. Não é errado. Mas eu aprendi que quando eu pergunto para o Espírito Santo o que algo significa para mim, Ele vai falar de modo diferente. Ele vai falar de forma diferente. Nós não somos iguais. Repete isso. Nós não somos iguais. Mas nós somos um com o Senhor. Amém? Se somos um espírito com Deus, Ele é o único que nos conhece prontamente, de dentro e fora, de fora para dentro. Então Ele sabe aquilo que faz bem para você e aquilo que não faz. Ele sabe aquilo que faz bem para o Clóvis e aquilo que não faz. Mas só que nós temos o costume, e a mania de dizer, bom, se isso foi bom para mim, vai ser bom para ele também. Não que não aconteça, pode acontecer. Mas quando nós passamos a entender que o Espírito, Ele nos trata individualmente nas nossas particularidades para nos revelar a vontade dEle, nós paramos com essas coisas. De procurar no outro a nossa satisfação, ou a resolução do nosso problema. Porque o que isso acata, o que isso gera mais, não é solução, é decepção. Porque a alma ela começa a gritar e fazer comparações. Achamos que o outro é melhor, que o outro pode mais, que o outro vai além, que o outro. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós venhamos a nos encher de Cristo, nos
nos capacitar com a palavra do Senhor, porque ela nos capacita, ela nos molda, ela nos enche. A voz do Espírito Santo que está em nós, ela ecoa dentro de nós. Quantos já ouviram falar de a voz interior, né? O homem interior. Kenneth Hagin usava muito essa palavra, o homem interior. Quem já leu os livros dele? É o espírito do homem. Somente o espírito do homem sabe o que está dentro do homem. Não é verdade? Para quê? Para nós cuidarmos de nós mesmos? Não. Para nós termos a certeza que somos cuidados pelo Senhor. Mas que temos algo em nós que o meu irmão precisa. E isso é o quê? É o que o Espírito gerou em nós de Cristo. Tudo que o Espírito gera em nós, porque decidimos orar, porque decidimos congregar, porque decidimos escutar a palavra, tudo decisões, porque decidimos declarar a palavra para mim, então minha vida começa a ser moldada, começa a ser cheia de Cristo, e quando estamos cheios, nós não queremos mais nada, nós queremos dar, daí nós temos a necessidade de dar, de oferecer. Essa é a obra. Nós chegamos à maturidade espiritual quando nós não queremos pedir mais nada. Que é isso, pastora? É. Porque nós temos uma necessidade de dar, de entregar. Porque a gente sente que a gente tem muita coisa, e temos mesmo. Nós temos Jesus dentro de nós pelo seu Espírito. O mundo precisa da sua palavra. A sua palavra profética. Um dia uma irmã falou assim para mim: mas pastor, eu não sou profeta. Quem disse? A palavra diz que nós somos reis nessa terra, porque Ele é rei de reis, amém? E reis, o que eles fazem? Eles decretam leis, eles dão ordens. E eu, como filha de Deus e rei na terra, eu posso decretar e profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Profetizar sobre a cidade, profetizar sobre as nações, profetizar sobre quem for. E nós ainda temos que ter um bom cuidado. Porque a palavra diz que o sim e o amém do Pai já é liberado para nós. E quando nós decretamos, acontece. Olha só. Paulo mesmo diz que devemos buscar profetizar. E o Senhor me disse esses dias, quando eu falei aqui agora, filho maduro nem pede mais, ele entrega. Eu vou reformular essa frase. Quando nós chegamos à maturidade, nós não oramos pedindo, nós oramos profetizando. Sabe por quê? Eu já falo assim: Senhor, obrigado por aquele carro zero que o Senhor está me entregando. Obrigado, Senhor, pelaquela casa. Obrigado, Senhor, não importa, seja um ministério, seja o que for que você decreta, você declara, entra aí a declaração da palavra. Você faz isso para você, só que chega um momento que você fala: quer saber? Deus tem tanta coisa boa para mim, eu sei que tem. Eu vou esperar, eu vou receber do Senhor, porque já está tudo pronto mesmo. Então eu vou começar a declarar aí na vida de Simeão. E eu começo a entregar, e eu começo a falar, e eu começo a profetizar. E o Senhor disse: Simeão, quando você começar a abrir a sua boca e dar ordem lá para o setor marista, aquilo que tanto você está pedindo, Ele vai trazer. Vai vir na sua mão. Abra a sua boca, você é meu chofar na terra. É assim que funciona. É assim que o Senhor traz à existência o que não existe para você, porque para Ele já existe. Não podemos ficar só no vamos ver, vamos aguardar, um dia. Não, você já saiu desse lugar. Profetiza, declara. Ir para a cruz também é isso. Não olhar para a sua incapacidade, não olhar para a sua dificuldade, mas se ver como alguém cheio de Deus, que pode determinar e mudar o rumo das coisas. Os filhos do Senhor foram chamados para mudar o rumo das coisas, conforme o Senhor quer. E se você ouve a voz do Senhor, você vai falar o que Deus fala. Creia nisso. E veremos frutos. E veremos acontecer. Amém? Quantos estão entendendo e quantos recebem essa palavra? Aleluia.
eu quero falar algo mais, antes de encerrar. O Senhor, todos sabem que o Senhor trouxe algo ao meu coração, quando eu vi uma necessidade. Eu havia falado isso no Congresso de Mulheres, né? Quando eu havia visto uma necessidade, e o Senhor, e apresentei ao Senhor sobre as dificuldades que estavam havendo, sobre aluguel, água, luz e coisas assim, porque não haviam ofertas na igreja. E eu falei para o Senhor: Senhor, o que a gente pode fazer? E foi quando o Senhor falou assim para mim: busque os 300. E eu levei um choque, né? Já falei sobre isso. Mas daí, nesse caminhar, né, nessa decisão minha de escutar a voz e obedecer, meu irmão, você não tem noção de quantas coisas eu passei. Porque eu vou te falar uma coisa. Sabe como que você tem certeza que Deus mandou você fazer algo? Porque muitas vezes você fala: será que foi Deus mesmo? Não foi a minha vontade? Será que não foi o capeta? Né? Eu já fiz essa pergunta também. Sabe? Quando Ele fala, você estremece. E enquanto você não se posiciona para fazer aquilo, você parece que você vai infartar. Sabe? Parece que alguma coisa vai acontecer. Parece que você vai perder o ar. E não importa quem se levante, você vai em frente. Você não se importa mais nada, com mais nada. Olha que interessante. Mas é assim, é assim. E isso aconteceu, porque eu falei: não, eu vou fazer, vou lá. Meu irmão, quantas oposições, quantas dificuldades, sabe? Muitas dificuldades. Só que hoje eu tenho visto frutos, eu tenho visto coisas acontecerem assim, porque eu decidi um dia obedecer uma voz. O dia que você decidir obedecer a voz do Senhor, que Ele já falou com você, e Ele diz: filha, eu sou longânimo, eu sou misericordioso. Eu vou falar de novo, tá? Se passou, eu vou falar de novo. Só que dessa vez você segue a minha voz. Porque se você decidir escutar primeiro e seguir, as demais você não vai falar não. Elas vão fluir. Elas vão fluir. Porque nós nascemos para fluir. Tanto que há um rio dentro de nós. Amém? E daí, a partir daquele momento que você obedece, você vai ver os frutos dessa obediência. E vai ver outras pessoas sendo beneficiadas porque você obedeceu. E nós julgamos muitas vezes as pessoas porque não entendemos, aparentemente, o que ela está fazendo. Não entendemos, isso aí é loucura. Quem olhasse Moisés, ele era príncipe no Egito. Ele tinha todas as regalias. Ele largou tudo, foi lá, né, para o deserto, encontrou o sogro dele, casou, e de repente ele está lá olhando as ovelhas, vê uma sarça queimando, acha engraçado aquilo. O que será que é aquilo? O negócio está queimando lá e não consome. Quando ele chega mais perto, Deus fala com ele. Loucura. Ele vai contar isso, muita gente não acreditou nele não. Tem gente que não vai acreditar que você ouviu Deus. Então não adianta você querer contar para as pessoas. É você e Deus e pronto. E a gente fica chateado quando a gente fala, principalmente para aqueles irmãos que nós achamos que são tão cheios de Deus, né? Nós não achamos? Tudo é achismo nosso. Nós somos todos iguais, irmãos, não há diferença não. Todos iguais. Eu estou aqui agora, né, trazendo essa palavra aqui, glória a Deus, mas eu estou servindo a mesa, né? Não há maioridade nisso, pelo contrário. Então, quando a gente vê, a gente olha assim, puxa, aquele irmão acho que vai me entender, né? Vou falar para ele, ele vira para você e fala: isso é loucura da sua cabeça. Não faça mais isso, eu garanto que aqui vários já passaram por isso, eu já passei. Porque você não foi chamado para falar com homens, você foi chamado para falar com seu pai. E o que ele vai falar para você vai ser loucura para muitos, e até para você mesmo. Então, é muito gostoso quando a gente escuta: quem aceita, quem se sente o louco nessa terra, porque os loucos não errarão o caminho. Daí nós brincamos, né? Simeão pula muito: o Simeão é louco. Quantas vezes, quantas pessoas já falaram: nossa, eu queria ser como Simeão. É difícil, essa é a característica dele.
Entendeu? Mas não é essa loucura. É a loucura de acreditar na palavra de Deus e segui-la, independente das oposições, internas ou externas. Quando você fizer isso, você vai ver fruto. Você vai ver as coisas acontecerem. E você vai ficar mais entusiasmado ainda. Hoje eu sou uma pessoa mais entusiasmada. Eu quero mais e mais e mais escutar uma voz do Senhor. Eu quero mais e mais escutar uma direção nova dEle. Mas continuo obedecendo aquilo. Hoje eu achei tão interessante, porque o que acontece? O meu WhatsApp, ele é lotado de grupos, né? Porque eu trabalho com os grupos, só que o celular não aguenta muito, então tem que ficar apagando. E às vezes eu pego todos esses grupos, nem olho, eu vou apagando tudo, vou apagando, não dá para ver. Então eu apago tudo porque eu tenho aqueles que é prioridade para mim. Só que 2 vezes já aconteceu isso e o Senhor falou comigo, e eu vou encerrar aqui. Eu entrei num grupo, apaguei, de repente eu fui tentar apagar e não apagou. Daí eu olhei, havia uma pessoa ali pedindo uma oração. E eu resolvi escutar aquele áudio. Quando eu escutei aquele áudio, era um senhor pedindo oração pela esposa que estava com depressão, com síndrome do pânico, com medo, isso e aquilo. E ele pediu oração, na hora o Espírito Santo falou para mim, você tem a chave. Eu peguei, entrei em contato com a pessoa, resumindo. Falei com ele, falei da minha vida, dei meu testemunho, orei por ela, ela está uma bênção, glória a Deus, aleluia. Olha só. Hoje aconteceu isso de novo, e eu falei que eu ia falar. Eu estava lá apagando, meu Deus, travou o celular, e agora? Eu tenho que responder aquela pessoa, é importante, vai eu apagando os grupos, apagando tudo. Só que um não apagou. E vi uma postagem. Um rapaz pedindo, falando assim, foi a coisa mais linda. Ele falou assim, gravou um áudio dele cantando, adorando o Senhor, cantando uma música. E ele disse assim, essa música eu estou adorando ao Senhor no exato momento que eu estou tendo uma crise de pânico. Mas eu resolvi, foram mais ou menos assim as palavras, mas eu resolvi adorar o Senhor, porque essa mentira não vai continuar na minha vida. Uau, isso é fé. Eu amei aquilo, chamei ele no privado. Eu falei, que bênção! Glória a Deus pela sua vida. E falei. E falei, isso mesmo, continue assim, e tal. Daí falei de mim, falei, eu vou te mandar uma palavra que eu falo sobre o medo. E você escuta. Quando eu mandei, ele me chamou e chorava. E falou, pastor, eu precisava escutar isso. Daí ele me contou sobre a vida dele. Falou que desde pequeno ele sofria com isso. Daí passou, depois voltou na fase adulta. Faz 1 mês, meus irmãos, que ele acompanha o Ministério Ouvir e Crer. 1 mês. E ele começou a orar em línguas. Daí eu fui explicar para ele o que é a faxina, fui explicar para ele o que é, né, a desconstrução. Agora, se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não tinha o que falar. Se eu não tivesse resolvido obedecer à voz de Deus, a fazer algo que Ele me pediu, eu não ia ter esse ímpeto de querer servi-lo naquilo que Deus já fez em mim. Nós temos chaves que o Senhor nos entregou de coisas que Ele curou em nós, que Ele libertou em nós, que Ele tirou de nós. E está na hora de nós servirmos aos outros com isso. Só que tudo isso vai começar quando você resolver obedecer a primeira voz do Senhor dizendo, filha, faça isso, por menor que seja. Então, são frutos que daí o Senhor falou assim para mim, tá vendo, filha? Porque deve escutar a voz e obedecer. Se você não tivesse obedecido, isso não teria acontecido. Então, você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Quando você pegar a sua cruz. E olhar para ela o tempo todo. Para de mimimi. Chega de incapacitação. Você pode, você não está só, Jesus está com você. Você tem toda a condição para resolver essa situação aí. E anda. Tem que caminhar. Nada de olhar para trás. Nada de ficar olhando porque não, o passado já foi. O passado é mentira. Agora é para frente. Amém? Quantos recebem essa palavra? Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Nós vamos sair sacudidos essa noite. Porque há muitas pessoas precisando de mim e de você lá fora. Muitos. Quando eu disse de Moisés, eu falei que muitos se opuseram, mas ele não desistiu. E ele pôde, depois de se humilhar,
e aceitar todos aqueles que falaram, não, você é escolhido para libertar os hebreus? Imagine, você é escolhido para fazer com que aquelas biqueiras todas sejam fechadas? Você, imagine, você curar os enfermos que estão lá esperando uma vaga para ser internado e não consegue, você chega lá e manda a doença embora, você vai escutar essa voz, mas o Senhor diz, eu sou contigo, vai, faz, creia nisso, piamente, obedece, faz. Você que está ouvindo aí na internet, também, o Senhor te capacitou, o Senhor te chamou, o Senhor diz que é contigo, onde você for, o reino vem, onde você anda, o reino é estabelecido, e o reino é o que? Tudo que há no céu vem para a terra. Nós somos apenas o ponto de contato entre céu e terra, mas nós precisamos fazer com que esse ponto de contato seja tocado por todas as pessoas. As pessoas querem tocar você, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo tremendo nos nossos corações, nos levando a uma dimensão maior do que possamos imaginar, porque a partir de hoje sabemos que não há necessidade de pedir, não que não venhamos precisar, mas porque sabemos que o Senhor é Deus que supre toda a necessidade dos seus filhos, mas sabemos que o que temos em nós é vida, nós sabemos que o que temos em nós, nós podemos dar, nós podemos entregar, e isso é prova do amor de Deus em nós. Sairemos essa noite com essa convicção que somos canais, porque pessoas precisam tocar em nós e receber dessa vida que o Senhor já derramou em cada um de nós. A tua palavra diz que somos igreja, a tua palavra diz que nós somos um corpo, ligados um ao outro, nós precisamos um dos outros, mas o Senhor é o cabeça, e como cabeça, o Senhor tem a sua mente, e é essa mente, e é essa vontade, são os seus pensamentos que estão sendo derramados sobre os seus filhos essa noite, para que cada um faça aquilo pelo qual o Senhor já determinou, e cumpra o seu propósito na terra. Eu profetizo que nenhum dos seus planos serão frustrados na vida dos seus filhos, que ouvem essa palavra, que aqui estão, nada impedirá, porque o Senhor é fiel, e o Senhor irá cumprir todos os sentimentos contrários, todas as obras contrárias a isso, toda a palavra humana cai por terra, somente a sua voz ecoará no coração de cada um de nós, e nós não conseguiremos ficar mais parados sem cumprir com a sua vontade e o seu chamado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe essa oferta, coloque ali no gasofilácio. Amém. Boa noite. Dá um abraço no seu irmão. Um em mim também.